Fala aí galera, meu nome é Rodrigo. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre Linux, Windows, jogos nas duas plataformas. Eu vou falar um pouco sobre a plataforma, as duas plataformas de uma forma geral, porque o meu canal ele acabou gerando um mal-estar em alguns canais que trabalham com isso e que enxergam os sistemas operacionais de uma forma muito mais séria do que eu tenho tratado. É óbvio que eu reconheço toda a importância dos sistemas operacionais, de todos os sistemas operacionais, mas como não era o foco do meu canal, como o foco do meu canal a princípio eram jogos e falar sobre coisas da vida, como não perder tempo, eu acabei tratando o Linux ali algumas vezes como um certo desdém. E eu não quero ser o cara que vai prestar esse tipo de desserviço na internet, entendeu? Eu sei da importância do sistema operacional, eu trabalho com o sistema operacional, eu uso o sistema operacional aí desde, sei lá, 1998, que foi o meu primeiro contato lá com Linux. Então eu vou falar um pouco sobre isso tudo de uma forma mais séria aqui. Então, se você quiser assistir o vídeo até o final, eu recomendo, porque eu acho que vai ser interessante. E então vamos lá. Bom, pessoal, antes de tudo, esse vídeo aqui surgiu de uma ideia de um bate-papo que eu tive com o Dio Linux. Dio Linux é o cara que tem um blog de Linux e posteriormente o blog dele virou um canal. Se eu não me engano, é o maior canal de Linux que a gente tem aí no Brasil, se eu não me engano, mas pelo menos é o que eu mais acompanho. E ele me mandou um e-mail falando, pô, eu vi o desafio do Toca do Tux e tal. Ele concordou em algumas coisas ali e discordou em outras. Ele me mandou uma série de vídeos dele lá. Ele se demonstrou totalmente aberto a debater o assunto, a tratar o assunto ali de uma forma mais séria. E eu reconheço que talvez a minha forma de ter tratado ali o sistema operacional não foi legal, foi com um certo desdém, porque durante a minha vida lá e todos os anos que eu tive de experiência na área, eu encontrei com diversas pessoas de diversas formas que reagiam a brincadeiras de diversas maneiras diferentes. E sempre os caras que mexiam muito com o Linux, ele pareciam que levava tudo pro lado pessoal, entendeu? Levava tudo muito na emoção. E eu sempre gostei de dar uma cutucada nesse pessoal, porque eles mostravam diversas vantagens do Linux em cima do Windows, mas quando eu mostrava uma única vantagem do Windows em cima do Linux, eles não aceitavam. Eu lembro uma vez até que eu estava na pós-graduação, na aula, quem dava aula na pós-graduação pra gente eram os caras do UOL, do Universo Online. E eu estava lá no meu canto, anotando algumas coisas lá, o professor estava dando uma aula de Linux, ele estava falando que o Linux é isso, o Linux é aquilo, o Linux é o maior sistema operacional do universo, o Linux, todo mundo sabe, GNU Linux. E ele falando, eu lá anotando minhas coisas, não estava prestando atenção, porque eu já dominava tudo aquilo ali que ele estava dando na aula. E até que ele falou assim, eu quero ver alguém me dizer aqui uma coisa que o Linux não faz. E eu tava lá e falei assim, pô, não roda jogo. Cara, a amizade acabou dali, foi da primeira aula, entendeu? O cara se transformou e beleza. E outras pessoas com quem eu sempre brinquei esse tipo de coisa. Fala, porra, não roda jogo, não roda jogo, não roda jogo, não roda jogo, não roda jogo. Então a gente vai tratar aqui de uma forma séria esse assunto do não roda jogo. E isso tudo partiu lá do bate-papo que eu tive com o Dio Linux. O trabalho que o Dio Linux faz, cara, é incrível. Você se dispor a mostrar ali as benesses que tem o sistema operacional, o fato de ser um sistema operacional livre, você não precisar pagar por licença, você poder instalar ele onde você quiser, de tentar ali mostrar que você não precisa ser um nerdzão lá de óculos gordão do calabouço que fica digitando linha de comando na Deep Web. Então ele mostra ali que o Linux é bem acessível mesmo para qualquer pessoa. Você consegue hoje em dia instalar o Linux e editar um texto, navegar na internet, enviar um e-mail, editar um vídeo. Você consegue fazer praticamente tudo isso. E eu já disse aqui várias vezes e repito que a única coisa que me faz utilizar o Windows em casa, porque todas as tarefas que eu faço são facilmente reproduzidas no Linux também, é o fato de rodar jogos. E eu, sendo um cara de TI, que estudei TI, tecnologia, sempre, desde pequeno, desde a época do meu pai que trabalhava lá com edição 3D, eu achava muito interessante quando eu via comparações do tipo, o macOS é uma criancinha com um pirulitão do Kiko em cima do Macalós CC. O Windows, o PC,
era um cara numa motoca lá, o full throttle, um motocão maneiro pra caralho. E o Linux era um monte de peça, onde você montaria, onde você monta a sua própria moto. Então eu sempre achei aquilo ali muito maneiro. Eu lembro que o meu primeiro contato com o Linux foi um amigo meu que trouxe uma revista, né? Poucas pessoas tinham computador naquela época. O ano devia ser 1997 e o meu computador era uma porcaria ainda naquela época, era um 486, se eu não me engano. E ele veio com CD, cara, esse é o melhor sistema operacional do mundo, sistema operacional novo, melhor que o Windows, muito mais rápido. Eu, cara, é mais rápido, é mais seguro, cara, é mais seguro, maluco. Ele, porra, tudo nele funciona melhor. Eu falei, caralho, preciso usar, me dar esse CD que eu vou instalar lá em casa. E fui pra casa, né, instalei, eu lembro na madrugada lá, eu instalei. Falei assim, pô, meu pai vai ficar louco quando ver. E instalei a porra do sistema, ele utilizava na época Razer FS, se eu não me engano Razer FS, um cara que desenvolveu e depois o cara teve um problema com a namorada, não sei se ele matou a namorada, depois foi preso, mas era um sistema de arquivo que prometia muito, mas não foi pra frente por causa disso. E quando eu instalei o sistema, eu falei, caralho, não tem interface gráfica, cara, que porra é essa? É igual DOS. E eu falei assim, caralho, eu vou matar o Tatu, era o Tatu, o meu parceiro. Eu vou matar o Tatu, cara. Como é que ele faz essa porra? E pra tirar aquilo de lá foi uma merda, porque tinha que mexer no F-Disk, coisas que eu não dominava muito na época. Eu era um moleque de 14 anos na época. A internet só tinha coisa sobre o Nostradamus e não tinha tanta informação assim. Você tinha que ir muito a fundo mesmo para você encontrar as informações. E depois daquilo ali eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a pesquisar bastante. Eu fui pro Conectiva 8, se eu não me engano, depois pro Mandrake 8, Conectiva 9, alguma coisa assim. E depois eu fui pro Slackware, aí tinha um Linux também chamado Coyote, tinha várias coisas. Tinha a interface Black Box, como o rapaz que, Tuxnob, eu acho, comentou aí, pô, não conheço, você deve estar falando do OpenBox. Não, cara, existia eu não sei se existe ainda, mas existia uma interface gráfica chamada Black Box no Linux. Talvez você não tenha pego essa época. Mas eu ficava ali e tentando. Eu tinha um modem que não funcionava no Linux de jeito nenhum. Então eu arrumei um modem da Creative, um Rockwell. Eu botei lá e caralho, eu usava o Linux e porra. E eu achava foda, entendeu? Eu achava foda. Até que comecei a fazer os cursos de Linux. E eu já fiz até um vídeo aqui com uma camisa que eu usava, que é uma arma, ao contrário, né? Tá escrito assim, for Windows Users. Porque eu já estive do outro lado também, eu já fui o cara que martelei muito em cima do Linux e em detrimento ao Windows. E até que chegou uma hora que eu cansei e falei, porra, isso não é para eu usar em casa, porque eu gosto de jogar. Então, a partir desse e-mail aí do Dio Linux, onde ele pontuou tudo lá, mandou vários vídeos, alguns que eu já tinha assistido, já mandou live com o Peperaio, mandou tudo. Eu cheguei à conclusão, cara, que eu não posso ser o cara chato. Eu sou um cara da tecnologia que trabalha com TI, que trabalha com Windows, que trabalha com Linux, que trabalha com uma porrada de coisa, que sempre fui para onde estava dando dinheiro. Pô, se o cara falasse, pô, agora é Oracle, eu ia lá estudar Oracle, ia estudar SQL Server. E sempre gostei muito do que eu faço. E beleza, então eu acho que eu não posso ser o cara que vai estar aqui pregando, atrapalhando, entendeu? Atrapalhando um trabalho que eu já tentei fazer também há muito tempo atrás e não consegui. Então o trabalho dos caras é louvável, o trabalho dos caras é bom. É importante sim você mostrar que o mercado de Linux está crescendo. Eu sei que eu passei isso, mas ficou meio ali no sujeito oculto, né, dentro dos meus vídeos. Algumas pessoas conseguiram entender e outras pessoas não conseguiram entender. E eu sofri muitas críticas, inclusive lá a série de vídeos do Toca do Turks a respeito dos pontos que eu deixei lá sem nó no vídeo. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que o sistema está paralisado no tempo, que os jogos atuais são Hexen, Heretic, Quake 3 Arena, Hell Tournament, porque a gente sabe que as coisas estão mudando. Agora, o que levou o mercado a se comportar dessa forma que se comporta hoje, entendeu? Uma superioridade quase absoluta em termos de lançamento, em termos de jogos AAA, a favor da Microsoft e não do Linux lá do software livre. Bom, lá nos anos 80, cara,
cada fabricante de hardware tinha o seu conjunto ali de bibliotecas que faziam você acessar o hardware deles. Todas as bibliotecas eram proprietárias. Então, lá nos anos 80, a Silicon Graphics, a SGI, Silicon Graphics Integrated, uma coisa assim, ela criou uma API chamada Iris, ou Iris, aquela música do Google Dolls. E todo mundo tratou aquela API ali como se fosse uma obra-prima master, entendeu? Só que a Silicon Graphics falou assim, não, eu vou fechar essa API porque eu quero que as pessoas comprem o meu hardware para trabalhar com a minha API. E alguns grandes jogos foram desenvolvidos em cima desses computadores. No caso do Donkey Kong, para Super Nintendo, foi desenvolvido em cima de hardware da Silicon Graphics. E vendo que a Silicon Graphics estava querendo fazer isso com o mercado, surgiu um consórcio entre algumas empresas, Sun, IBM, Dell, Microsoft, Nvidia, eu não sei se Nvidia estava, mas todas aquelas grandes, Nvidia não, mas Dell, todas aquelas grandes empresas da época, e elas tiveram a ideia de fazer uma API, criar uma API, um consórcio, uma API que seria open, que todos poderiam usar aquela API. Quando o mercado de jogos, na época lá do Mega Drive, Super Nintendo, eles queriam portar um jogo para PC, eles tinham que fazer aquilo ali tudo em linguagem de montagem. E existia uma série de processadores diferentes, Cyrix, VIA, Intel, AMD. Placas de vídeo, então, existia SIS, S3, Trident, Xseng, Elsa, 3DFX, Rendition, VRT, existia uma série, Matrox, existia uma série de placas de vídeo ali. Então, para você programar um jogo para diversos hardwares diferentes, era muito difícil. Então, o que aconteceu? A partir ali do OpenGL, esses fabricantes de placa de vídeo ali, eles começaram a modificar as bibliotecas do OpenGL e criar as suas próprias APIs gráficas, que teriam ali a vida muito facilitada em trabalhar com o hardware específico deles. A mesma coisa que a Silicon fez, essas empresas estavam fazendo. Quais empresas eram essas? Matrox, 3DFX, Rendition, VRT, Permedia. Todas essas eram empresas que tinham uma API própria para rodar jogo. Então, quando o desenvolvedor de jogo ia desenvolver um jogo para PC, para ele atingir todo o público, ele tinha que programar o jogo para várias APIs diferentes. Porque se você tivesse, geralmente a placa ali que tinha um suporte full ao OpenGL era as placas da Silicon, que eram muito caras, e também as placas da Nvidia tinham um bom suporte ao OpenGL. E quando o desenvolvedor ia fazer lá o jogo, era muito complicado. Quando você tentava rodar um jogo com uma API que a sua placa não tinha suporte, ou ele não rodava, ou ele rodava completamente cagado, tipo 5 quadros, 1 quadro, entendeu? Ficava uma parada absurda. Teve uma época até que a Rendition chegou a contratar o John Carmack, que era um desenvolvedor lá da ID Software, que fez Quake, fez Doom lá junto com o John Romero, para que ele desenvolvesse uma placa de vídeo que é da Rendition lá, eu até esqueci o nome dela, eu acho que era Rendition VRT, eu acho que era isso aí, que ia trabalhar ali, ia ser a melhor placa de vídeo para trabalhar junto com Quake. E na época que os jogos 3D estavam surgindo, PlayStation, o Sega Saturno, 3DO, Jaguar, todos as placas de vídeo eram placas de vídeo 2D, com chips de aceleração 3D, e tinha esse imbróglio todo lá no mercado, entendeu? O cara, para desenvolver, tinha que desenvolver um jogo para várias APIs diferentes. Você via lá o Final Fantasy VII, não rodava se você não tivesse uma placa de vídeo 3DFX, com suporte ao Glide, que era a API da 3DFX. Você viu o Resident Evil, que você instalar e tinha 5, 6 APIs diferentes. Então imagina como foi o trabalho para portar aquele jogo ali para o PC. E isso não fazia o menor sentido. Então a Microsoft começou a ter uma ideia. Bom, todos esses softwares e essas APIs, elas rodam em cima do meu sistema operacional. Então eu vou criar uma API
e tentar padronizar o mercado para rodar jogos em cima do meu sistema operacional e só do meu. E só do meu. Ela vai ser proprietária, porque o Windows está ganhando mercado e eu quero também que os jogos venham para o Windows. A ideia inicial era que a API facilitasse a compatibilidade de programas de CAD, como AutoCAD, programas de edição de imagem, mas no final ela acabou sendo voltada mais para jogos. Então o que a Microsoft fez, cara? A Microsoft chegou na NVIDIA, que tinha uma ótima implementação OpenGL, e falou assim, olha, a gente está pensando em lançar uma API que vai facilitar a vida lá dos portadores, das fabricantes de placa de vídeo, a lançarem jogos para rodar na nossa plataforma. Vocês estão a fim de participar e dar full suporte à nossa API? Porra, sim. Por que a NVIDIA fez isso? Porque o consórcio do OpenGL estava batendo cabeça. Um monte de empresa ali batendo cabeça. A 3D Labs, que era uma subsidiária da Creative é marca de som aí, que existe até hoje, a Sound Blaster, do Modern Rockwell que eu falei. A Creative chegou a reescrever todo o OpenGL na época, tirando o lixo que tinha no código, mas também não deu muito certo, então era tudo ali muito nebuloso. Tudo muito nebuloso. E a NVIDIA foi lá e apertou a mão da Microsoft, beleza. Então eles lançaram o NV1, que foi o primeiro chip 3D lá da NVIDIA, que vinha com Virtua Fighter, Panzer Dragoon, Sega Rally. Esses jogos vinham com controle, inclusive, igual lá o do vinha uma caixa, né, toda bonitona lá, um controle também, igual o do Sega Saturno. E a partir dali, a NVIDIA começou a dominar o mercado. Ela tinha suporte. O DirectX era uma porcaria na época. Ele não tinha uma série de recursos que o OpenGL tinha, mas as placas não tinham poder para rodar aqueles recursos que o OpenGL já dava suporte. Entendeu? Então a NVIDIA começou a trabalhar ali devagarinho com a Microsoft, começou a ganhar o mercado, comprou a 3DFX, que o Glide, que era uma API lá baseada no OpenGL, também uma modificação do OpenGL, era a API que fazia mais sucesso. A NVIDIA comprou a 3DFX e matou de vez o Glide, acabou o Glide. E muitas pessoas aí que jogavam naquela época sabe que o Glide era uma coisa espetacular quando você via o Final Fantasy lá rodando, a diferença do Final Fantasy VII rodando no PC e rodando também no PlayStation, a diferença do Need for Speed Hot Pursuit, né, o 3, rodando no PlayStation 1, rodando no PC, era absurdo. Os gráficos era uma coisa, suporte anti-aliasing, várias coisas que na época eram surreais para um jogador comum. E depois que a TI, que a NVIDIA, ela começou a sobressair no mercado, vários outros fabricantes começaram a desistir. A Matrox desistiu, a Matrox passou a vender parada para o mercado militar, a CIS desistiu, a Trident desistiu, todas elas foram desistindo. A única que continuou no mercado foi a ATI. Então, esse impulso dos jogos na plataforma Microsoft foi resultado de um planejamento estratégico que veio lá de anos. Atrás. E o DirectX ele foi engatinhando, até o DirectX 7 ele se tornar uma realidade. Porque antes disso, todo mundo sabia que ele era uma porcaria. E todo mundo preferia o OpenGL. Você via que vários jogos na época rodavam em OpenGL, mas o desempenho em OpenGL deles era muito baixo. Então você tinha que ter uma placa de vídeo ali que tivesse suporte a uma API proprietária e rezar para que o jogo saísse para aquela API ali. Então geralmente quem fazia isso era a 3DFX. Então o domínio veio daquela época. E o único sobrevivente ali foi a ATI, que depois virou a AMD, e que hoje em dia ainda presta um suporte, ainda tenta ali trazer uma API ali, a API primeiro Manton e depois o Vulkan, agora o Vulkan, dizendo ali que tem que ser mais próximo do hardware, há uma comunicação melhor com o hardware, mas que também tem o fator aí dela ser uma API livre, né,
que roda tão bem quanto no Linux, tanto quanto no Windows. Coisa que, se você rodar também o OpenGL no Linux e no Windows, o desempenho também é muito próximo, entendeu? Mas a vantagem foi a jogada de mestre aí da Microsoft, enquanto o consórcio lá das grandes empresas estavam batendo cabeça. Então, isso foi o que aconteceu. Durante um certo tempo aí, em que os jogos de PC antes do Steam, eles se resumiam à pirataria. Ele era muito difícil você comprar um jogo, então as desenvolvedoras não queriam vender, não queriam fazer jogos para PC, era só videogame, mas também o videogame também era uma pirataria do cacete. Então era tudo pirataria, até que o Steam a Valve chegou e criou o Steam lá, foi uma ideia que deu muito certo. E o Steam, depois ele saiu para Linux lá por volta de 2013, 2014, e depois veio a ideia do Steam Machine, que eram as máquinas lá da Valve, né? Que vinham prontas para rodar jogos da Steam em Linux. Para mim, o grande problema da Steam Machine, a Steam Machine era uma ideia minha, né? Só que a Valve roubou. Só que a minha ideia era muito melhor do que a da Valve, porque a minha ideia era que eles viessem com Windows básico, um Windows CE, um Windows LTSB, um Windows Starter, alguma coisa assim, mas que viesse com Windows, que desse suporte ao DirectX. E é lógico que a Valve não fez isso, porque a Microsoft tem os seus negócios, a Valve tem os negócios dela, a Microsoft tem a sua loja também, que bem ou mal uma concorrente do Steam. E uma vez um inscrito do canal chegou para mim e falou assim, cara, a Steam Machine da Microsoft é um Xbox, cara. Eu falei assim, caralho, pior que é realmente. A ideia toda ali é um videogame, a Steam Machine é um videogame. E tudo isso, cara, tudo isso aí foi a ideia da Microsoft lá, que se juntou com a maior empresa de placas de vídeo e ditou ali como o mercado ia seguir. Isso não faz do Linux um sistema operacional ruim para jogos, não. Se você pegar um jogo em OpenGL, desenvolvido em OpenGL, rodar no Windows e rodar no Linux, muito provavelmente, se ele foi feito com o mesmo carinho, ele vai ter um desempenho muito próximo, cara. Alguns com uma vantagem para uma plataforma, alguns com uma vantagem para outra plataforma, mas ele vai ter um desempenho muito próximo. Muito próximo. O problema é que o Linux ele não pode rodar os jogos ali em DirectX porque é uma API proprietária da Microsoft. É uma API proprietária da Microsoft. Então, isso não faz dele um sistema ruim para jogos. A gente sabe aqui que o Linux roda jogos. Eu sei que eu tratei lá, não roda. Não roda. A gente sabe que roda. A gente sabe que, por exemplo, tem o Mad Max, o jogo novo. Tem o Fórmula 1 2017, que é um jogo novo. Mas quando eu quero dizer que ele não roda jogos, é óbvio que é uma brincadeira que algumas pessoas não entendem pelo fato dele não rodar alguns jogos. E AAA geralmente. E parece que a comunidade, que o Linux ele fica ali no limbo e parece que a plataforma de jogos no Linux é o cachorro correndo atrás do rabo, porque os usuários que querem jogar eles não vão para o Linux porque não tem os jogos que eles querem jogar, os jogos mais novos. E as desenvolvedoras não desenvolvem jogos para Linux porque os usuários não estão no Linux, estão no Windows. Então, como é que vence isso, cara? Como é que você acaba com essa história? Só tentando fazer uma coisa igual a AMD está fazendo, criando uma API e tentando incentivar para que as desenvolvedoras programem também nessa API e torcer para que dê certo, cara. Porque não é um problema do sistema operacional, é um problema única e exclusivamente de mercado, cara. É um problema de mercado. Então, eu mantenho o que eu disse, óbvio, se o cara comprou uma GTX 1080, o cara vai querer rodar no desempenho máximo. Ele vai querer rodar os jogos no DirectX, cara. Ele vai querer rodar os jogos DirectX na plataforma da Microsoft. Pro cara que já tem um computador mais básico, que gosta de Linux, que trabalha, que acredita na filosofia, que curte a comunidade, que gosta de ficar atrás de novas interfaces gráficas, de novos programas, de outras formas de fazer a mesma coisa.
Aí esse cara tem um computador mais básico, ele tem que saber também que alguns jogos mais populares, como Counter-Strike, CSGO, como Dota, vários jogos aí competitivos, já estão no Linux. Battlegrounds não, porque não roda nem no Windows, aquela porra, então não adianta você falar do Battlegrounds. Mas que existe sim a possibilidade do cara que é um jogador mais casual jogar jogos em Linux. Quando eu vou lá no canal do Toca do Tux, ou do Dio Linux, que eu vejo os comentários, eu sempre vejo os caras falando, pô, eu tô jogando aqui de boa, o Tomb Raider na minha placa de vídeo GT 1050, o jogo tá rodando numa boa. É claro que eu consigo entender que esses caras são caras casuais. São caras mais casuais. O cara pode até achar que ele não é casual, mas ele é um jogador casual. Entendeu? Quando eu fiz a comparação lá do PS4, e o Dio Linux até falou disso no e-mail, eu compararia da seguinte maneira. Imagina que você tem um PS4, e nesse PS4 você tem a oportunidade de ter dois sistemas operacionais diferentes. Um que roda Last of Us e um que não roda Last of Us. Então por que eu usaria o que não roda Last of Us? Eu sei que existe ali uma série de coisas por trás. Existe a questão da licença. Uma licença custa 600, 700 prata, dependendo da licença do Windows. Então, cara, apesar dos sistemas serem feitos para um propósito geral, eu acho que você tem que dar a César o que é de César. O Linux é um sistema operacional perfeito para o cara que vai começar uma empresa, para o cara que precisa compartilhar umas pastas, que vai montar um servidor de correio eletrônico, que não quer pagar um Microsoft da vida, para o cara que quer montar um firewallzinho básico, para o cara... Ele é um sistema bom para isso, desde da pequena empresa ali até uma grande empresa. Ele consegue suprir a necessidade de vários mercados. Mas quando eu chego e falo, porra, cara, é para jogar. Então o cara que é o xiita do Linux, o cara tem que falar assim, porra, para jogar, cara, aí tu vai ter que ir pro Windows. Entendeu? Agora, todo esse vídeo aqui é apenas para falar o seguinte, eu não posso ser o cara da tecnologia que vai estar andando na contramão daquilo que um dia também eu contribuí e tentei contribuir, daquilo que vem claramente evoluindo, que é a questão dos jogos no Linux, que é a questão de empresas como a AMD estarem bancando ainda, mesmo depois de terem tomado tanta porrada aí atrás por conta de apoiar causas de livres, né, como o OpenGL, de ter focado no OpenGL e não ter dado certo. Então eu não posso ser o cara aqui que vai meter a cara no YouTube e vai falar, porra, Linux é uma merda. Eu nunca falei isso, entendeu? Já devo ter falado brincando alguma vez, mas eu reconheço a importância do Linux. Eu reconheço que as coisas estão mudando, mesmo que a passos de formiga sem vontade, mas estejam mudando sim. O Steam trouxe sim uma vida nova ali, uma cara nova também para o Linux. As Steam Machine trouxeram ali talvez uma vida ali, falando, pô, vamos desenvolver jogos para Linux, sabe? Vamos... Aí a ATI lá, a AMD, vem com Mantle, depois vem com Vulkan. Então eu não posso ser o cara aqui que vai dar para trás. E eu não quero ser o cara aqui que vai atrapalhar o trabalho do Dio Linux lá. E embora lá o Toca do Tux tenha falado um monte de besteira sobre mim, eu não sou inimigo do cara, entendeu? Eu acho sim que aquilo lá foi vacilo, que os vídeos dele seriam muito melhores se ele não tivesse direcionado esses vídeos diretamente a mim, porque o canal dele é um canal que tem muito conteúdo também, e eu acompanhava bastante o canal dele, mas parei de acompanhar, infelizmente parei de acompanhar. Então esse vídeo aí é para isso, cara. O mercado chegou onde chegou por causa da Microsoft e da Nvidia, cara. Sempre que você olhar aí no mercado, você vai ver esses caras, Microsoft, Nvidia, Intel, IBM, e são esses caras que ditam o mercado. A gente está onde a gente está hoje, em todos os sentidos de mercado, internet, evolução, tudo, por causa desses caras aqui, cara. E na questão aí de jogos não é muito diferente. Então, pessoal, um abraço, comentário nos comentários. Eu espero que todo mundo tenha conseguido entender. Eu não tenho problema nenhum com Linux. Eu acho muito maneiro o trabalho do Dio Linux. Eu acompanho o canal dele lá. Já muito antes de eu ter um canal. E eu acompanhava também o canal do Toca do Tux.
assim como eu acompanho alguns outros canais de Linux também, assim como eu conheço caras, grandes mestres da minha vida que eu usou, que eu espeto eles lá falando que Linux não roda jogo até hoje. E todo mundo está muito bem, todo mundo se dá muito bem. O importante é isso. Pessoal, um abraço para vocês, espero que tenha dado para entender. É nóis, até a próxima.